Essa manhã ouviremos a exposição da palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 6, versículos 1 a 14. Mas antes faremos a leitura de Deuteronômio, capítulo 12, versículos de 1 a 7. E a razão para isto é porque, antes de entrarem na terra prometida, o Senhor avisou o seu povo, os preveniu e advertiu, para que eles não se entregassem à idolatria presente em Canaã. E o texto de Ezequiel diz que eles fizeram justamente o contrário disso. Deuteronômio capítulo 12. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado vosso Deus. Agora o texto da pregação, Ezequiel capítulo 6, versículos 1 a 14. Sendo um texto um pouco mais longo, é importante também que durante a pregação você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe as citações dos versículos que serão mencionados na exposição. Ezequiel capítulo 6, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares, e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde forem levados em cativeiro.
pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e dize: ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto cercado morrerá de fome. Assim, neles, cumprirei o meu furor. Então, sabereis que eu sou o Senhor. Quando seus mortos a espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles, e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Até aí, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, grande e temível, esplêndido em glória e majestade, perfeito em seu ser, em suas obras, em sua palavra. Ó Deus, ouvimos a leitura da tua palavra, uma mensagem profética dura, revela a indignação do Senhor contra os quebradores da aliança. Pedimos, Senhor, que nesse instante os nossos ouvidos e os nossos olhos se abram pela operação do Teu Espírito Santo, para que tenhamos proveito ao ouvirmos a pregação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza não só ao arrependimento, mas igualmente à obediência. Que o Senhor nos faça compreender a palavra do Senhor e tremer diante dela. Concede, pois, a Tua bênção ao Teu povo, para que os feitos poderosos do Senhor através da palavra se cumpram em nós. Ó Deus, dai-nos o ouvir atento, o coração humilde e a graça sobre o pregador para que ele transmita com fidelidade as santas Escrituras. Oramos e pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o capítulo 6 do livro de Ezequiel marca uma transição fundamental e profunda no desenvolvimento do ministério de Ezequiel junto aos exilados na Babilônia. Enquanto os capítulos 4 e 5 concentraram-se no cerco a Jerusalém, que foi apresentado através de simbolismos, utilizando a encenação dos tijolos, do desenho nos tijolos, do cerco através de estar dormindo, deitado de um lado e de outro, e também, por fim, do corte de cabelo com uma espada. Agora, o capítulo 6 apresenta uma imagem não apenas da cidade de Jerusalém,
Mas o quadro se expande para toda a terra de Israel. Então temos aqui uma proclamação direta, agora não por encenação, mas uma proclamação realmente verbal, mas curiosamente dirigida à geografia física de todo Israel. Esta mudança de metodologia assinala aqui que a medida da impiedade havia transbordado e ela não era uma medida apenas em Israel. Então devemos olhar a capital como o centro religioso, político, que agora transborda sua impiedade através de toda a nação. Cada centímetro do solo está contaminado pelo pecado. E essa mensagem, aqui, da profecia de Ezequiel, possui um caráter duplo. Ela é simultaneamente uma profecia que está mostrando e apontando para uma destruição iminente que viria sobre Israel, mas ela também é uma doutrina pedagógica. Ela visa mostrar aos que já estavam dispersos, aos que já estavam na Babilônia, aonde Ezequiel estava, para convencê-los das causas espirituais da calamidade que eles já estavam vivendo no exílio. Então, se algum exilado está perguntando, por quê? Por que isso aconteceu? A resposta começa a ser apresentada com mais clareza. As causas espirituais da destruição de Jerusalém e do exílio na Babilônia. No entanto, a imagem de juízo que temos nesse capítulo todo, esse objetivo supremo desse juízo, não é meramente a destruição punitiva, como se Deus apenas quisesse destruir todos os pecadores. Mas temos aqui um objetivo supremo, porque a glória que foi profanada por meio de vidas ímpias e idólatras deve ser agora reconhecida a todo custo. Deus não permite que sua glória seja lançada ao lixo. E diante da nossa tendência, todos os seres humanos, de buscar satisfação em ídolos vazios, o Senhor mesmo, na profecia de Ezequiel 6, estende a sua mão para purificar o seu povo e restaurar o verdadeiro culto. Portanto, meus amados irmãos, eu vos anuncio o Evangelho de Deus sob o seguinte tema: o triunfo da glória de Deus sobre a idolatria. O triunfo da glória de Deus sobre a idolatria. E veremos apenas 2 pontos. Primeiro, o juízo contra a geografia da idolatria. Versículos de 1 a 7. O primeiro ponto, o juízo contra a geografia da idolatria. Então, abrimos nesses versículos de 1 a 7 e encontramos uma ordem do Senhor para que Ezequiel dirija o seu rosto contra elementos da criação. Isso reflete versículos do capítulo 5 que Deus diz: eu estou contra eles, eu mesmo. E agora, Ezequiel se dirige o rosto contra esses elementos da criação inanimada. Deus diz: você vai dirigir sua voz aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales de Israel. Então temos aqui um recurso retórico. A estratégia de personificar elementos inanimados da criação e dirigir-se a eles. O que isso significa? Isso significa que a dureza do coração do povo de Deus é tamanha, a gravidade da situação é tão grande. Então, essa
As palavras dirigidas à criação inanimada servem não só para revelar a gravidade, mas também revelar a estupidez e a surdez espiritual do povo. Então, o que vai aparecer no texto é uma estratégia pedagógica de Deus, não apenas punitiva. Quando Deus diz a Ezequiel, pregue aos elementos inanimados, Deus está dizendo, a dureza do coração do povo é tamanha que eu não lhes ensinarei mais a minha palavra. Vocês podem perceber o peso disso? Deus está propositalmente ignorando os homens para admoestar elementos da criação, coisas irracionais. Qual é a mensagem? Se fôssemos colocar em termos mais simples, diríamos: as pedras, os rios, as árvores são mais sensíveis à voz de Deus do que o coração dos pecadores. É isso? Crianças, imagine então esta cena agora numa versão modernizada. Imagine, crianças, que vocês chegassem ao culto com seus pais, irmãos, e em vez das pessoas estarem prestando atenção à pregação, elas a ignorassem. Você olhasse para o lado e visse alguém nas redes sociais, o outro talvez fazendo um pequeno vídeo do TikTok, mais um assistindo vídeos no YouTube, outro lendo um livro, outros brincando com algum joguinho, outros apenas conversando, rindo. Então, o que seria isso? Seria uma tristeza enorme, crianças. Porque se isso estivesse acontecendo, iria mostrar que as pessoas que estavam presentes nesse ambiente, onde Deus fala pela sua palavra, não estariam interessadas nessa palavra. Isso é sério. Significaria um desprezo à palavra de Deus. Não só o pregador ficaria triste, mas muito mais importante, Deus se entristeceria com isso. E então, crianças, em vez do pregador gritar e dizer: ei, pessoal, pregação! O pregador não fizesse isso. O pregador tomasse uma outra atitude. O pregador dissesse: ó janelas, ó ventiladores, ouçam a palavra do Senhor. Vigas, cadeiras, o Senhor fala convosco. Isso é a didática de Deus. Isso mostraria aos presentes que eles não haviam se tornado dignos de ouvir a pregação, que até janelas e ventiladores são melhores ouvintes. Amados irmãos, isso imediatamente levanta uma questão urgente. A pergunta surge: que tipo de ouvinte você tem sido? Você é melhor do que essas janelas? É mais atento do que esses ventiladores? Com que coração você recebe a pregação?
Não me refiro à compreensão do que o pregador diz. Não me refiro à capacidade de anotar e resumir a pregação. Coisas boas e necessárias até. Mas me refiro aqui à capacidade de ouvir e obedecer. Então, somos colocados debaixo desta pergunta. Mas imaginem que Cristo fosse até a sua casa. Imagine que Cristo fosse até a sua casa. Cristo sentasse à sua mesa. Cristo olhasse nos seus olhos. E Cristo dissesse: meu filho, minha filha, nos últimos meses, a cada domingo, eu tenho falado com você. Então me diga, meu filho, minha filha, como a sua vida está diferente. E então você dissesse: oh Senhor, a minha vida está diferente em muitos aspectos. E então o Senhor amavelmente dissesse a você: diga-me, meu filho, quais? E então você não soubesse dizer nenhum só. Nenhum pequeno sinal de que você está sendo transformado pela palavra de Deus, de que você tem ouvidos sensíveis, coração amolecido pela graça. Sinais de que você está ouvindo a pregação fiel, sendo transformado pela obra do Espírito Santo, que usa eficazmente a palavra para mudar a vida. Pense sobre isso. Agora voltemos aos elementos inanimados. O fato de Deus dirigir a sua palavra contra os montes, outeiros, ribeiros e vales, deve-se ressaltar, não quer dizer que eles são poluídos em sua natureza original, como se a criação fosse uma coisa ruim e má. Não é. É criada por Deus. Deus disse que é bom desde o início. Mas aqui, montes, outeiros, ribeiros e vales se tornam odiosos aos olhos de Deus por causa do uso ímpio que os seres humanos estavam fazendo desses lugares. É a geografia da impiedade. Então, concluímos imediatamente, o pecado do homem contamina o cenário de sua existência. Tudo que o pecador faz é contaminar todas as coisas ao seu redor. Ele transforma aquilo que é bom em algo abominável. Ele pega as dádivas da bondade de Deus, as bênçãos do seu amor, e transforma em ídolos miseráveis. Nesse contexto, a geografia de Israel, outrora então tinha sido dedicada à exclusividade do pacto para servir a Deus. Agora tinha sido sequestrada para o uso da idolatria. Então, quando Deus está ordenando Ezequiel dirigir a palavra contra montes, outeiros, ribeiros e vales, o que Deus está atacando aqui é o culto idólatra que era realizado nesses lugares. Então, Deus está atacando os instrumentos externos da idolatria. Lugares altos. Eram os santuários erigidos, eram tipo lugares notáveis, vamos dizer assim, onde os adoradores tinham a pretensão de estarem mais perto das divindades celestiais.
ribeiros e vales, espaços onde o culto idólatra se tornava secreto e sombrio, lugares escondidos, muitas vezes envolvendo sacrifícios degradantes. Altares de incenso estão geralmente relacionados ou associados ao culto ao sol ou a divindades solares. Então era uma forma específica de idolatria. Mas além disso, encontramos em nosso texto várias vezes a palavra ídolo. E é curioso que o termo hebraico para ídolo tem a raiz em uma palavra que remete a esterco, a sujeira fétida. Então, aqui é como se Deus estivesse dizendo, olha, aquilo que o homem considera bom, aquilo que o homem considera sagrado, aquilo como o homem considera o objetivo de sua vida, os grandes valores dos seres humanos, aquilo que os homens mais prezam e amam e entregam suas vidas, aos olhos de Deus, às narinas de Deus, são coisas fétidas e detestáveis como fezes. E aqui, então, esse culto idólatra, o culto aos ídolos, é distinguido da verdadeira adoração, no versículo 6, quando descreve esse culto idólatra, dizendo, as vossas obras. Então, essas invenções humanas, o falso culto, não é apenas um erro intelectual, é uma abominação para Deus. Agora, essa situação de Israel, quando olhamos para Deuteronômio 12, que lemos a princípio, revela que esta apostasia de Israel não foi um fenômeno súbito na história de Israel, mas uma reafirmação das religiões nativas lá em Canaã, o culto a Baal, a Azera e a tantas outras divindades pagãs. Esses cultos já estavam presentes na vida de Israel desde o início, desde a entrada em Canaã, mas, sendo mais próximo do tempo de Ezequiel, esse culto havia ganhado vigor sob o reinado de Manassés, um rei ímpio. Então, a terra de Canaã, que Deus havia dado como bênção ao povo de Deus, para ser o palco da glória de Deus, agora era o palco da idolatria fétida e abominável. Como Deus deve reagir a isso? Sua glória está sendo pisoteada por impiedade e idolatria. O pacto foi quebrado, a desobediência é clara. Isso tornou a destruição física da terra uma necessidade para a purificação teológica. Significa Deus cessou com a terra, devastou a terra para que ela descanse das obras ímpias dos homens. Então, por isso, o juízo contra a terra, os montes, outeiros, etc. E aqui, então, devemos lembrar, quando estamos tratando desse assunto do culto idólatra, é muito fácil que nós agora olhemos para essas imagens e possamos pensar, bom, eu não tenho nenhum ídolo em minha casa. Não há uma imagem de Baal, de Azera ou nenhuma outra. Eu estou livre desse pecado. Meus amados irmãos, como nos ensina o Catecismo de Heidelberg, a idolatria não é apenas um culto formal a uma estátua, a um ídolo feito por mãos humanas. O que é de fato a idolatria? A idolatria é depositar confiança em qualquer obra ou criatura fora do Deus triuno. É quando outras pessoas, outras coisas, assumem um lugar em nossa vida que é o lugar que pertence somente ao Senhor. Ele o requer para si mesmo, quando colocamos outras coisas
arde um cheiro deplorável nas narinas do Senhor. Então, podemos rapidamente pensar sobre alguns aspectos da idolatria. Porque quando olhamos para aqueles ídolos de Canaã, e os ídolos diante dos quais Israel também se prostrou, o que as pessoas estavam buscando? E perguntamos o que hoje, sem os ídolos de madeira ou prata ou quaisquer outros, as pessoas continuam a buscar por outros meios. Para facilitar, podemos pensar em 3 coisas que começam com a letra P, crianças. A idolatria reside, em buscar prazer. Queremos que as coisas nos satisfaçam. Queremos ser felizes. Queremos ser pessoas que têm prazer nas coisas deste mundo. Um prazer sem Deus. Um prazer longe de Deus. Um prazer nas coisas criadas e não no Criador. Mas também queremos ter as coisas. Queremos, isso é o segundo P, queremos as possessões, os bens materiais. Mas em terceiro lugar, também queremos posição. Queremos que as pessoas nos reconheçam, que elas digam que nós somos pessoas notáveis, inteligentes, capazes, amáveis. Prazer, possessões, posição. Isto é um resumo dos ídolos modernos. Por trás dos ídolos modernos estão essas coisas, as mesmas. Queremos, através dos ídolos modernos, alcançar as mesmas 3 coisas: prazer, possessão e posição. E é curioso que lá o culto idólatra, cá o culto idólatra e o culto falso, que é feito em nome do Senhor, apresenta exatamente essas mesmas coisas. O Evangelho não é apresentado, mas milhares e milhares de pastores nesse dia dirão: você merece ser feliz. Você vai conseguir tudo que o seu coração deseja. Deus vai abençoar você. Vem aqui, se eu jogar um pouco de água sobre a sua cabeça, ou pingar algumas gotas de óleo desta igreja, desse apóstolo, você será feliz. E então, as pessoas ouvem o nome de Jesus, vem alguém que supostamente está anunciando a palavra de Deus, porque está distorcendo versículos bíblicos. E então, mesmo que elas estão sentindo um cheiro estranho, mesmo que elas estão, por assim dizer, com a pulga atrás da orelha, dizendo: tem alguma coisa fora, não está encaixando. Mas elas dizem: mas ele disse que vou ser feliz. Ele disse que Deus vai abençoar prosperamente a minha vida se eu der ofertas especiais ao Senhor. Se eu vender o meu carro e der metade do meu carro, Deus me dará 3 carros. Não é muito incomum você ouvir, e eu já ouvi isso muito tempo atrás, alguém dizer: olha, seu nome será grande na terra. Posição. Profetas dos 3 P's, oferecendo prazer, possessões e posição. E onde milhares e milhares de pessoas que sofrem de comichão nos ouvidos estão agora de joelhos dobrados diante de ídolos da cultura, disfarçados de evangelho. Meus amados irmãos,
quanta abominação. Mas a nós deve nos preocupar em primeiro lugar o que eu estou buscando em Deus. Eu estou usando Deus para chegar aos meus ídolos? Ou eu joguei fora os ídolos e quero apenas o Senhor em minha vida? Aqui a sentença da espada vem sobre a criação inanimada. Porque Deus está dizendo, não vou tolerar a violação do pacto. E como ele vai demonstrar a sua ira nesse contexto? Deus se propõe aqui a profanar os altares dos ídolos com cadáveres de seus adoradores. Ele diz, eu lançarei os cadáveres dos infiéis diante de suas imagens idólatras. Assim, perceba a ironia. Alguém vai até Baal. Alguém oferece sacrifícios a Baal e clama a Baal e diz, me abençoe, me faça feliz, me faça próspero, me faça ser grande, me proteja. E agora, o corpo do adorador idólatra está lançado diante da imagem de Baal. Baal não pode dar coisa alguma. Baal não pode proteger. Baal não pode de fato abençoar. A mentira da falsa religião, a mentira que às vezes aparece em nosso próprio coração. Mas aí fica claro, os ídolos não têm poder algum. Aquilo que o homem considera belo, bom, é nojento e sofrerá o juízo de Deus. Os homens cairão diante de seus ídolos. É então aqui uma forma de ridicularizar os ídolos. Eles deveriam ser uma bênção, uma proteção para os adoradores. Mas a evidência de que eles não são é que os adoradores caem mortos diante deles. O cadáver fétido dos adoradores faz com que a maldição da idolatria se torne evidente. Então, meus amados irmãos, quando estamos falando deste assunto da idolatria, não devemos esquecer, Deus não quer ser apenas mais um em sua vida. Deus não quer ocupar um lugar de coadjuvante, lateral. Como você pudesse dizer, olha, eu tenho meus planos, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus amores, eu tenho minha felicidade, eu tenho os meus desejos. E eu tenho o Senhor. Aqui Deus está dizendo, não, você não terá a mim. Ou você pega todos os ídolos da impiedade e os lança para longe, ou você será lançado para fora. Entende isso? Deus quer ser o único e o primeiro. Podemos pensar sobre como somos atraídos aos ídolos mudos da nossa cultura. Como somos enganados por tantas mentiras. Mas aqui está o Senhor dizendo, ei, eu estou falando com você. Seja melhor do que uma janela e um ventilador. Ouça a minha palavra. Eu amo você. Eu quero estar com você. Deixe os ídolos mudos do seu tempo. Deixe os ídolos mudos da cultura. E viva para mim. Viva em mim.
viva conforme a minha vontade. Agora, vamos para a segunda parte, o segundo ponto da pregação e o último. Os versículos 8 a 14. Então, no centro da desolação apresentada no texto, o juízo de Deus, a imagem dos corpos estirados diante dos ídolos, o versículo de número 8, surge uma promessa de um remanescente. Veja o versículo 8, mas deixarei um resto. Então, em meio ao juízo, revela-se mais uma vez a graça de Deus, através da promessa de que haverá um remanescente, um restante de povo. Então Deus preserva uma semente para que a sua fidelidade brilhe, mesmo através da infidelidade humana. Mesmo quando todo Israel merece o juízo, Deus diz, separarei para mim um resto, para que por meio deles eu revele a minha graça e misericórdia. Então temos em nosso texto que Paulo diz aos romanos, os vasos da justiça, da ira de Deus, os vasos da misericórdia e da graça de Deus. Mas é importante observarmos que a sobrevivência deste pequeno grupo aqui apresentado, que já estava, pelo menos uma parte deles já estava na Babilônia, pessoas como Ezequiel, como Daniel, os amigos de Daniel e tantos outros. Essa sobrevivência no exílio é a ação de Deus para preservar as suas promessas pactuais. Ele prometeu. Vocês podem perceber isso. Deus disse a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus não pode falhar, mesmo quando todos falham. Então Deus separa pela sua graça um restante que sobreviverá ao juízo que haveria de cair sobre todo Israel. Versículo 9, Deus então utiliza algumas expressões, ele fala do seu coração como sendo um coração quebrantado. Isso é uma figura de linguagem. E os jovens que estão no curso de profissão de fé, os 4, podem lembrar, estudamos essa semana sobre uma palavrinha chamada antropomorfismo. Agora aqui temos o que chamaríamos de antropopatia. Antropomorfismo é quando a Bíblia fala de Deus como se Deus tivesse partes do corpo humano. Mas antropopatia é falar de Deus como se Deus tivesse sentimentos humanos. É isso, jovens. Antropo vem de homem, lembram? Então aqui diz que Deus está, por assim dizer, com o seu coração quebrantado e esmagado. Então agora não temos mais meramente a imagem de um juiz aplicando com severidade a sua justiça. Mas temos aqui alguém que foi ofendido. Alguém que se encontra entristecido. Por quê? Por causa da infidelidade do povo, por causa de quebrarem a aliança, por causa do pecado da idolatria. Podemos dizer que o coração de Deus foi destroçado pela infidelidade de Israel. Isso revela que a idolatria é vista por Deus como um adultério espiritual. O esposo está triste, magoado, ferido em seu coração, porque sua esposa é infiel. Crianças, pense na seguinte história. Imagine um coleguinha de vocês, uma outra criança. Ela recebe um presente incrível e bem caro de seus pais. Um presente que ela queria muito.
um dos melhores brinquedos que poderia existir. E em vez da criança, com o brinquedo recebido, correr para seu pai e abraçá-lo e dizer: "Oh, pai, muito obrigado! O Senhor é o melhor pai do mundo, o Senhor gosta tanto de mim que me dá coisas boas." Em vez de mostrar gratidão ao pai, imagine agora, essa criança vai até a lixeira. Ela pega uma caixa de papelão toda suja, até de fezes de animais. Ela abraça a caixa de papelão e diz: "Ah, obrigado, papai. Obrigado, porque você cuida de mim." E abraça essa caixa suja como se essa caixa fétida fosse seu pai. Vocês estivessem vendo isso, crianças, o que vocês diriam? Que tolice! Não foi o papelão que te deu o brinquedo, foi seu pai. Ah, meus amados irmãos, às vezes nós estamos pensando: "Ah, serei feliz com essa pessoa. Ah, serei feliz se eu tiver dinheiro. Ah, foi o meu esforço que me trouxe até aqui. Ah, foi a minha empresa multinacional que me colocou nessa posição. Foi o meu patrão que é tão bonzinho que fez com que eu agora estivesse nessa condição. Foi a faculdade, foi um professor." Olhamos para as criaturas e criamos ídolos fétidos. É a mesma coisa de ganhar um presente do pai e abraçar uma caixa suja. É não somente inútil, é não somente ridículo, é ingratidão ao verdadeiro pai. A idolatria é exatamente assim. É uma traição, podemos dizer, à amizade de Deus, à paternidade de Deus. E isso fere o zelo de Deus de forma real. Então, olhando para isso agora, você pode entender. Porque você chega no Novo Testamento e o apóstolo Paulo diz: "E não entristeçais o Espírito Santo da promessa." Deus se entristece com os nossos pecados. Usando então a antropopatia, a forma de falar de Deus como se ele tivesse sentimentos humanos, diríamos então nesse contexto: Deus chora, Deus lamenta, Deus se sente traído. E ele não aceita um pedaço do coração, ele quer a totalidade. E é por isso então que o remanescente deveria seguir agora, depois do juízo, pelo caminho do arrependimento. E como esse arrependimento é definido aqui? É definido como reconhecer o Senhor e definido como autoabominação. O termo hebraico aqui é que eles sentiriam nojo de si mesmos. Esse termo hebraico tem o sentido de sentir náusea, de vomitar. Estão colocando de outra forma. Há pessoas que quando veem uma coisa, elas sentem imediatamente náuseas. Eu conheci uma pessoa que não podia ver um fio de cabelo próximo a um prato, que ele começava a querer sentir náusea e podia não ter o cabelo. Era só alguém dizer: "Isso aí na sua sopa não é um fio de cabelo?" E ele começava a sentir náuseas. Mas aqui é para sentir náuseas de quem? De si mesmo. Dos seus pecados.
Vocês já sentiram isso? Vocês já olharam para o espelho da alma e disseram: quão miserável sou eu, quão infiel sou eu, quão fraco sou eu. E não digo que você tenha que fazer isso a sua vida cristã toda. Não é sobre isso, não é sobre viver nesse tipo de lamúria. Mas é enfrentar os seus pecados. Quando houver pecados, você deve lamentá-los. Deve entristecer-se. Deve sentir nojo do pecado. Deve se afastar do pecado como alguém se afasta de uma coisa nojenta. E esse tipo de atitude só pode acontecer pela obra do Espírito Santo no coração do pecador, para dar ao coração insensível a sensibilidade necessária para que o pecador odeie os seus próprios pecados. Então, quando reconhecemos os nossos pecados, quando sentimos nojo dos nossos pecados, vamos nos manter refugiados na justiça de Cristo Jesus. Outro ponto que devemos perceber aqui, mais uma vez, é o elemento pedagógico do exílio. Veja o resultado apontado no versículo 9. Se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações. Então, todo esse sofrimento anunciado, e aqui mais ainda a tríade, de morte, de espada, de fome, de peste. Todo esse juízo que viria sobre eles, aos de perto, aos de longe, como diz o texto. É o método pedagógico de Deus para a restauração da memória espiritual. Então, aqui está a situação. Eles viveram na idolatria. Eles foram expulsos de sua terra, eles estão no cativeiro, e quando estiverem no cativeiro, Deus diz: aí vocês lembrarão de mim. Meus amados irmãos, você já percebeu que nós costumamos esquecer de Deus? Às vezes, nós lembramos de Deus no domingo de manhã. Tenho que ir para o culto. E quando você é um pouco mais sincero, você fala: tenho que ir para o culto. Ah, rapaz, eu não li um pedacinho da Bíblia essa semana. Ah, eu não fiz uma oração ao Senhor. Ah, eu não expressei uma ação de graças pela bondade dEle. Ah, que horror! Deus esteve fora da minha semana. Ele ocupou o primeiro dia e foi esquecido nos outros 6. Ah, infelizmente isso acontece, meus irmãos. Mas quando é que nós não podemos esquecer de Deus? Quando Deus nos aperta em sua providência. Lembramos de Deus quando estamos vendo os resultados do pecado. Quando entramos no hospital e encontramos tantas pessoas inconscientes e doentes. Quando nós mesmos vamos para o hospital e ficamos internados alguns dias. Quando sentimos dores. Quando a morte parece aparecer lá no final do corredor. E você diz: eita, será que eu vou morrer? Será que é agora? Essa doença vai me levar à morte? Ah. Começamos a ouvir e lembrar do Senhor. Então, o que são às vezes as provações pelas quais passamos?
as dores que sentimos, as frustrações e desilusões que enfrentamos nessa vida, podemos dizer, são um martelo de Deus. Se confiamos no dinheiro, Deus diz: tirarei o dinheiro de sua vida. Você aprenderá a viver sem ele. Se depositamos nossa esperança e amor em primeiro lugar a uma pessoa e dizemos: razão do meu viver, amanhã a pessoa nos frustra e nós ficamos envergonhados. Eu amei tanto essa pessoa e veja o que ela fez comigo. O martelo quebra os ídolos. O martelo de Deus é implacável para a salvação dos seus filhos. Deus não permitirá que os ídolos permaneçam em sua vida. Ele os quebrará. Então, quando você começa a sentir as dores, quando você idolatra e diz: eu posso, eu consigo, eu farei. De repente você está na maca de uma unidade de saúde e dizendo: eu não tenho nem plano de saúde. Você é nada. Deus quebra os ídolos que você mesmo levanta. E Ele o faz por um amor paternal sem igual. Porque Ele quer ser o único objeto do seu amor, porque Ele é o único Deus de verdade. Todos os outros são falsos, mentiras inventadas pelo coração do homem. Deus age. Então, quando você começar a perceber, pergunte-se: será que Deus está quebrando ídolos em minha vida? Se está, quais ídolos Deus está quebrando? Agora, por fim, Deus ordena a Ezequiel: agora você vai fazer um sinal, Ezequiel. Podem pensar sobre esse sinal. Vocês lembram, crianças, na leitura do texto? Talvez não. Mas veja, olhem, crianças, para o versículo 11. Deus ordena a Ezequiel que faça um sinal. Bata a palma e bata os pés, Ezequiel. E o que é isso? São sinais da indignação de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: bom, falei aos ventiladores, falei às janelas, falei às vigas e cadeiras, mas ainda não estão me ouvindo. Ouçam agora! Ouçam agora! Ouçam! O juízo de Deus vem sobre aqueles que vivem a vida da desobediência pactual. A espada, a fome e a peste virão. Então, isso é um tipo de cirurgia. Crianças, se alguém dissesse: vou perder o meu braço, coisa triste, não é? Não ter uma parte do seu corpo. Posso dizer sobre isso. Não ter o meu olho esquerdo. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Eu perdi a visão do olho esquerdo. E o olho esquerdo ficou tão doente, tão doente, tão doente, que ele começou a prejudicar o olho direito. E por várias e várias vezes tudo ficou escuro completamente. Inflamação sobre inflamação, anos de dor, não podia olhar para a luz, pregava com lupa, agonia, para dirigir à noite era um sofrimento. E então, finalmente, um médico disse a mim: olhe, você está com um problema na sua visão, porque o olho esquerdo está prejudicando o olho direito. Eu sugiro imediatamente uma cirurgia para extrair esse olho. Crianças, eu não vi aquela notícia como ruim.
Eu vi como a notícia é boa. O olho estava perdido, mas me interessava salvar o olho direito. Às vezes Deus corta pedaços. Às vezes Deus tira coisas que nós pensamos são essenciais. Eu não posso viver sem isso. Mas são as cirurgias da graça, nas quais Deus, pelo seu amor bendito, retira de nossas vidas coisas que não nos ajudam a viver para Ele. Esse Deus misericordioso, bendito, que revela seu poder com sua mão para executar o juízo em nosso texto, mas também para revelar a sua graça. Esse Deus diz, no final do nosso texto, que o juízo contra Israel alcançaria todas as partes da nação. E eles ficariam como um deserto. Agora, qual o objetivo de tudo isso? O objetivo é repetido em nosso texto. Saberão que eu sou o Senhor. 2 grupos de pessoas saberão que eu sou o Senhor aqui em nosso texto. O primeiro grupo é o remanescente, que conhece a Deus ou sabe quem é o Senhor, porque pela graça de Deus, humildemente, detestaram-se a si mesmos e correram para a bondade de Deus em meio ao castigo. Mas o outro grupo é o grupo dos rebeldes, dos reprovados. Eles são forçados a reconhecer a fidelidade de Deus em suas ameaças. Quando é que essas pessoas reconheceriam isso? Quando elas olhassem para os ribeiros e montes e outeiros e vissem os corpos espalhados, elas iriam dizer: Ezequiel pregou a verdade. Deus estava falando sério. Muitas pessoas em nossos dias brincam com as coisas de Deus. Outros brincam de ser crentes. Eles são crentes quando eles querem. Eles ignoram a vontade de Deus. Eles querem fazer as coisas a seu próprio jeito. Mas acontecerá um dia em que todos que ignoram a palavra de Deus dirão. E alguns dirão: o pastor Elianai estava pregando a verdade. O que ele falou era, de fato, o que Deus diz em sua palavra. Ele advertiu sobre o perigo de não ter Deus em primeiro lugar. Eu ouvi, mas eu achei que Deus nunca iria fazer tal coisa. E então, quando estiverem nas chamas abrasadoras do lago de fogo, dirão: Deus falou a verdade. Deus cumpre seus juízos severos. A ira de Deus arde terrivelmente. A justiça de Deus é completamente perfeita. Mas então não haverá mais nenhuma chance para o arrependimento. Amados, tudo isso por fim nos leva a olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ouvimos aqui sobre o coração, por assim dizer, esmagado de Deus. E olhamos para Isaías 53 e encontramos o cumprimento pleno disso. Ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões. Por causa dele, a maldição de Deus que deveria cair em Israel sobre os montes, caiu sobre um monte muito particular. O Calvário, onde Cristo foi crucificado. Ali a ira de Deus foi plenamente satisfeita. Ali o remanescente foi plenamente limpo de todos os seus pecados e misérias, para viver a vida da obediência, a vida da justiça, a vida da graça, a vida do reino. Então não ouse levantar ídolos em sua vida. Não ouse agarrar-se às idolatrias malditas e mundanas. Abrace o Deus que te ama e diga: Senhor,
A nenhum outro nome pronunciarei meus lábios. A nenhum outro servirei. A nenhum outro dobrarei meus joelhos. O Senhor é o único Deus a quem eu quero, por meio de Cristo, servir toda a minha vida. Amém.